Bem, já de volta com o programa Sem Censura Pará. Você sabe que o nosso programa ele está ao vivo e conta demais com a sua participação, até porque teremos sorteio especial para fazer no final do programa. Não é isso, Adria? Exatamente. Hoje o nosso entrevistado vai trazer uma linda planta para a gente sortear para vocês. E se você quiser participar, basta deixar o seu comentário ou pergunta pelo número 988957957 com o seu nome e o nome do seu bairro. Então pronto, Sem Censura de olho nos assuntos atuais. A inteligência artificial pode transformar o ambiente de trabalho em um espaço desumanizado? O avanço da automação pode colocar em risco aspectos essencialmente humanos, como fazer conexões sociais, manter diálogos e até o interesse do crescimento profissional? Dúvidas assim levam muitas pessoas a perguntar se um dia serão substituídas por algoritmos ou robôs. Quem nos ajuda a debater o tema é o publicitário especialista em humanização nas empresas, Elano Fernandes. Ele está em Belém e explica como é possível promover humanização nas empresas, mesmo em tempos de inteligência artificial. Querido, seja bem-vindo de volta a Belém. Muito obrigada por atender o nosso convite. O que a gente pode entender, Elano, de humanização no ambiente de trabalho? Quer dizer que a gente está cada vez mais desumanizado ou robotizado? Legal. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Adria. É um prazer estar aqui com vocês, com você de casa. Que alegria de estar te revendo. Bom, eu acho que para a gente começar a falar, eu acho legal a gente contextualizar a questão da IA, da inteligência artificial, porque muita gente pensa que é algo de agora, né? Novo, surgiu agora. E não, a gente tem relatos de 1933, né? Lá atrás, né? De um grande cientista britânico, o Turing, que ele criou a máquina Turing. Não era uma máquina fisicamente existente, mas ele começou a estudar o que a gente hoje chama de algoritmo. 20 anos depois, 1956, numa convenção nos Estados Unidos, os cientistas já se aprofundando nesse tema de inteligência artificial, criou o nome inteligência, nasceu o nome inteligência artificial. Sim. E 10 anos depois, em 1966, começa nos Estados Unidos o chatbot, que é o que a gente já vive hoje, né, em todo o mundo, aqui no Brasil, que é quando a gente fala na internet, aquele robozinho começa a perguntar. Aí você vai lá, sim, diz sim para isso, clique não para aquilo. Então, inclusive nos aplicativos de mensagem a gente vive muito isso. Então, começou em 1966. Então, a gente já vem vivendo essa inteligência artificial já há muito tempo. E em 2010, que a Apple criou a Siri, né, assistente virtual, a gente começou, aliás, em 2011 a Apple criou a Siri, mas em 2010 que a gente começa a conviver mais com a inteligência artificial. Agora, sobre essa questão da pergunta da humanização, estamos ficando mais desumanos? Olha, a inteligência artificial está aí para somar e para multiplicar. Inteligente vai ser quem aprender a lidar com ela. Ou dominar essa máquina. Ou dominar essa máquina. Será que a gente consegue dominar essa máquina? Eu queria te perguntar o seguinte, você é do campo da comunicação, mercado e publicidade. Em que momento você atinou para esse tema que é muito relevante? E te confesso, eu, por exemplo, tenho pavor de enfrentar a inteligência artificial. Olha, eu sempre gostei muito de estudar. Né? Sempre gostei muito de ir atrás de novidades e eu amo tecnologia. Então, comecei a me interessar porque nós estamos vivendo um boom de inteligência artificial no Brasil, principalmente no que diz respeito aos canais de comunicação. Nós vivemos um período muito forte e precisamos ter cuidado agora no período eleitoral de desinformação através da fake news, que é onde nós temos aí um crescimento gigantesco de uso de IA no que diz respeito à desinformação. Perfeito. Então, a partir daí, eu comecei a estudar e a me aprimorar nesse tema, até porque com a minha especialização em humanização nas empresas, nós precisamos colocar de volta o ser humano no centro das empresas, que foi a sua primeira pergunta. No comando e controle. No comando e controle. Até porque a inteligência artificial a gente tira da tomada, né? Exatamente. Então, quem é responsável por esse prompt tem que ser um ser humano. Então, Exato. vai explicar para a gente o que é, então, a inteligência artificial voltada para a humanização
nos territórios de trabalho? A inteligência artificial voltada para a humanização é quando a gente deixa com que o controle daquilo que a gente está realizando, daquele trabalho que esteja sendo realizado, seja feito por um ser humano e com emoção. Porque, Vanessa, só nós sentimos, só nós temos emoção. A inteligência já fala, é artificial. Ela nunca vai sentir. A gente tem os chineses que são aí os grandes criadores de muitos robôs. Nós tivemos agora, mês passado, uma fábrica, uma indústria chinesa que entregou quase que um exército de robôs e já tem bilhões pagos por grandes empresas, como do ramo automotivo, que a maioria dos meus clientes são do ramo automotivo, do ramo automotivo, como, por exemplo, a BYD, que já fez aí a compra de dezenas de robôs para a fabricação dos seus carros. Sim. E são robôs que andam mesmo, que fazem um trabalho de montagem que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito das fábricas aqui brasileiras que são por robôs, mas muito também são seres humanos que estão ali fazendo toda a parte de montagem. Só que a IA, nós podemos trazê-la também para a gente, no que diz respeito à humanização, quando a gente utiliza a IA de forma correta, quando a gente utiliza a IA de uma forma que nos ajude a passar emoção. Como isso? Por exemplo, hoje a gente pega as redes sociais, a gente percebe um uso excessivo e mal feito da IA. Sim. As pessoas vão lá no ChatGPT e, gente, IA não é só ChatGPT, é muito mais. Nós temos centenas de aplicativos e ferramentas de IA. E as pessoas vão lá, digitam o que elas querem falar e é gerado um texto. E a gente sabe quando é um texto de IA, porque falta emoção. Okay. E quando você coloca o prompt que você falou, é interessante a gente falar, o prompt é um comando que você coloca. Quero criar um repertório. E quanto mais específico você é nesse prompt, mais a inteligência artificial vai te entregar. Então você pode pedir para a IA colocar mais emoção naquele texto. Porque quando a gente entra aí nas redes sociais, a IA está sendo muito usada aqui no Brasil em mídia, principalmente online, em redes sociais, a gente já vê aquele textinho frio. E são aqueles textos que a gente tem aqui, um parágrafo, espaço, um parágrafo, espaço, um parágrafo. Sendo que quando a gente escreve não é desse formato e principalmente com muitos emotions. Então a gente precisa ter cuidado e humanizar a nossa comunicação. Sim. E utilizar da própria inteligência artificial para colocar mais emoção no que a gente está fazendo. As empresas estão preocupadas com essa modernidade e esse envolvimento, essa relação muito direta entre o homem e a máquina? Sim. As empresas estão, e principalmente as grandes empresas. E você fez uma indagação logo no início de será que a IA, toda essa tecnologia vai tirar o trabalho humano? Já está tirando. Na verdade, desde 1700 e bolinha, com a Revolução Industrial, a gente vem sendo substituído, né? As profissões estão se renovando, se transformando pelas máquinas e pela inteligência artificial. E isso também já está acontecendo. Vamos pegar um exemplo. Estamos ao vivo aqui numa emissora de televisão. Sim. Será que você vai ser substituído por uma IA? Olha. Já está sendo. Nós temos uma apresentadora de IA, pode citar nomes, marcas e tudo mais. Nós temos a Marisa Mayô. Não sei se vocês já viram, ela está bombando na internet, já fez participação em programas de canal aberto como este, e ela é uma IA, ela pode substituir uma apresentadora. Nós temos aí, por exemplo, a Sabina Sato, ela já criou a IA dela, eu esqueci o nome agora, me fugiu na memória o nome vamos chamar do avatar dela, porque como ela é uma artista completamente comercial, então existe uma procura no mercado publicitário muito grande sobre a persona dela, então ela já criou para que ela esteja também presente, o avatar dela, né, a IA dela, no ramo da mídia online, quando ela não puder fazer, né, tá marcando presença física lá. Então a gente precisa unir as oportunidades. Como eu estava falando, como a gente está aqui numa emissora de televisão, quais os cargos aqui dos nossos colegas da emissora que podem ser substituídos? O que você acha? Perfeito. Olha, eu sendo entrevistado, né? Entrevistador te fazendo a pergunta. Mas eu vou responder a pergunta que eu te fiz. Por exemplo, editores.
Eu mandei um vídeo, eu não sei se a gente consegue colocar no ar, de um vídeo que foi 100% feito por IA. Olha. Pela minha empresa. Não sei se dá para colocar, para ilustrar as pessoas. Eu não sei se a produção tem, mas vão já me avisar aqui pelo Tá bom, se não der não tem problema nenhum. Então, por exemplo, os editores, nossos amigos que estão aí em cima editando, não vão brigar comigo, mas sim, eles já estão sendo substituídos por IA. Sim. E inclusive no que diz respeito a custo e benefício, porque antigamente para a gente fazer, para a gente editar, para a gente criar, né, na nossa querida época de TV que trabalhamos juntos, eram milhões para se criar um vídeo em computação gráfica. Hoje, esse preço já diminuiu bastante, significativamente, 80% e até mesmo 90% devido à IA. E que nós podemos também substituir, não estou dando ideia, hein, para a diretoria aí que está ouvindo, mas, por exemplo... Abrindo a mente de que é uma realidade que não retorna. Exato. Por exemplo, os produtores de dados, né? Principalmente vai ano que vem, ano eleitoral, tem que buscar dados e tudo mais. Às vezes você precisa de 3, 4, 5 produtores de dados e, na verdade, não. Hoje a gente só vai precisar de um, que é a pessoa que vai estar lá pegando as informações, né? Seja no ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial para unir aqueles dados e entregar um resultado assertivo, porque a IA, ela é exata a ciência, então ela nos entrega de uma forma completamente correta. Então, são várias as profissões que já estão sendo trocadas hoje na atualidade. Agora, só complementando, as pessoas falam, nossa, e agora? Eu vou ficar desempregado? Não. Vai ficar desempregado quem não é interessado, quem não correr atrás. Perfeito. Porque nós estamos entrando agora numa segunda era da inteligência artificial. Que é generativa. Exato. A primeira era da inteligência artificial foi a ferramenta. Uau, chegou o ChatGPT, ferramenta, eu sei usar, estou colocando o prompt lá. E aí fica igual a todo mundo. Por isso que a gente precisa do ser humano para humanizar isso, para humanizar as empresas. E agora, na segunda época, na segunda geração que a gente está vivendo, não interessa mais você saber usar, é como usar e para que usar. E ouso a dizer que para 2026, os profissionais que vão ganhar muito dinheiro são aqueles que, muito mais do que aprenderem, saberem usar a inteligência artificial, é como usar e para que usar. E não pode esquecer de colocar emoção. Esse é o grande diferencial, quando a gente coloca emoção, porque só nós, seres humanos, sentimos. Nossa, dá um medo isso. Pergunta do público de casa. A Ana Paula, de São Paulo, perguntou. Opa! Dá para ser tecnológico e humano ao mesmo tempo? Dá. Como treinar equipes para usar a IA sem perder a essência? Excelente Ótimo, pergunta, e a gente gente. agradece a audiência também em São Paulo. Deve estar acompanhando a gente pelo aplicativo Cultura. Muito bom, gratidão. Exato, obrigado aí pela participação. Olha, a tecnologia está aí para nós, como eu falei inicialmente, para a gente fomentar e fazer com que o trabalho flua de uma forma muito melhor. Mas hoje, principalmente as grandes empresas, mas atenção, você pequeno empreendedor, você pequena empresa, não deixe de usar IA, mas não deixe também de treinar a sua equipe, porque a IA ela pode sim distanciar as pessoas e pode sim distanciar o contato e o relacionamento, seja ele entre colaboradores ou seja ele empresa e cliente. Por isso que sim, existem hoje, inclusive a minha empresa, com toda a licença aí, né, fazer um merchan, que é a humanização nas empresas, é especializada, já pensando no presente e no futuro, em dar esses treinamentos para, repito, sempre deixar o ser humano no centro de tudo. Então, sim, Ana, podemos unir o útil ao agradável. Mais pergunta do público. Vamos lá, Adria, com você. José, do Marizal, perguntou. No futuro, o diferencial competitivo será tecnologia ou relacionamento? Boa. Olha, essa essa pergunta é muito boa. E a gente tem uma briga gigantesca com isso. Mas eu também arrisco em dizer que o relacionamento é a base de tudo na vida. Sim. Relacionamento é tudo. Com ele, nós conseguimos novos trabalhos, nós conseguimos crescer, nós geramos network e, na verdade, em segundo plano vem a tecnologia, porque usando a tecnologia a gente consegue fomentar e melhorar também o nosso relacionamento. Pronto. Mais pergunta do público. Instante.
Tá na mão aí? Então eu sigo daqui. Enquanto Chegou você... aqui. Chegou? O Então vamos lá. Elbert de Marabá perguntou: a interação entre inteligência artificial e recursos humanos já é uma realidade nas grandes empresas. Qual o limite desta interação no aspecto de otimização da gestão de pessoas? Pronto. Ótima pergunta, obrigado A gente vê mais isso, aí eu emendando a pergunta do nosso telespectador que está em Marabá acompanhando a programação da TV Cultura. A gente percebe esse movimento mais na iniciativa privada ou o poder público já atinou para essa responsabilidade e atualização? Iniciativa privada. Ok. Né? A iniciativa privada é muito mais forte. E hoje, já respondendo a pergunta do Elbert, mas hoje nós temos a maioria das empresas que hoje estão investindo em tecnologia, em ação, bancos, né, que é a área financeira, grandes emissoras de televisão também estão fazendo esse investimento e principalmente e-commerce. Agora, o RH é uma grande preocupação, existem vários congressos em São Paulo, enfim, em vários outros lugares do país, que discutem muito essa questão do papel do RH no que diz respeito à inteligência artificial. E o principal do papel dos recursos humanos é justamente moldar, filtrar até onde a inteligência artificial pode influenciar na empresa e no dia a dia do colaborador. Perfeito. Por quê? Por exemplo, hoje posso dizer que o grande desafio da sociedade é fazer com que por exemplo, hoje nas empresas, você precisa criar um texto, comunicação interna, né? Sim. Que a gente dá a consultoria de comunicação interna. Então, se você vai criar um e-mail. E aí é muito simples se você só pegar o briefing do cliente e colocar num chat GPT, que ele já vai dar o texto ali completo. Exato. Então, também é responsabilidade dos recursos humanos incentivar a criatividade do colaborador para que ele aproveite dessa tecnologia, dessa oportunidade da inteligência artificial, que de uma forma mais sadia, dando mais resultado para a empresa. Com certeza, otimização. Exato, porque, Vanessa, a humanização nas empresas tem como um principal objetivo, já que nós vivemos no mundo capitalista, rentabilizar, fazer com que a empresa cresça em faturamento. Nenhuma empresa é boazinha por acaso, né? Vamos ser claros aqui. A humanização nas empresas ela é utilizada para que a empresa tenha muito mais retorno financeiro. Mas se eu tenho equipamento que vai otimizar o meu serviço, ou seja, me deixar com mais horas livres para fazer outra coisa, onde é que fica a saúde do trabalhador? Olha, ótima pergunta. Nós estamos vivendo agora... Ou ele vai ser mais cobrado a fazer mais entrega? Perfeita essa pergunta. Nós estamos vivendo agora um reverso do que vivemos na pandemia. Nós temos agora dezenas de empresas no Brasil saindo de home office. Ok. Né? Dezenas. E muitas que eram 100% home office começaram a ficar agora 3, 2 dias e outras tiraram 100% e a partir de 2026 isso vai aumentar ainda mais. Por quê? Justamente por causa de relacionamento social e produtividade. Ok. Né? Então, quando a gente questiona essa questão das relações humanas com a inteligência artificial, a gente está falando justamente que nós precisamos nos socializar. Perfeito. Nós precisamos nos socializar. E o convívio do dia a dia, ele faz sim diferença no resultado da empresa e em como as empresas devem se portar diante a toda essa tecnologia e a acomodação do profissional, como você falou, aí é de pessoa para pessoa. Com certeza. Né? E isso existe já desde quando o homem existe. Né? Então vai de pessoa para pessoa. Aquele que souber fazer valer a pena o que a inteligência artificial nos propõe, com certeza vai sair na frente. Maravilha. Pergunta do público. A Gabriela Lopes, de São Paulo, pergunta: qual o risco das empresas se tornarem frias demais? Boa essa pergunta. Gigantesca. Obrigado pela pergunta, Gabriela. É muito gigante. Hoje, quando um atendimento eletrônico, que é o chatbot, ele é completamente frio.
e acaba irritando a gente, né? Porque digite 1, digite 2, isso já é inteligência artificial. Sim. Digite 3, você nunca chega na atendente. E quando a gente chega na atendente, a gente já está, né, chateado, já vai com os cachorros para cima da coitada da atendente. Sem dúvida. E sim, por isso, continuando até respondendo aquela pergunta do Elbert de Marabá, por isso o papel importante do RH, dos recursos humanos, para não deixar que o sentimento humano fique frio nas relações do trabalho, tanto do produto, do serviço, da empresa com o consumidor, com o cliente e principalmente entre os colaboradores. Então, sim, existe esse cuidado que as empresas precisam ter para que não haja aí um congelamento, digamos, das relações humanas. Sem dúvida. Mais perguntas chegando. A Lilian, do bairro do Jurunas, perguntou: você acredita que o uso de IA limita a criatividade das pessoas, especialmente na área de criação, comunicação e marketing? Boa essa pergunta. Boa, mas eu não acredito, porque é como eu repito, é muito de pessoa para pessoa, exato. né? Quem vai se acomodar é aquela pessoa que vai lá, colocar um prompt de qualquer jeito, vai copiar e colar e jogar nas redes sociais, por exemplo. Okay. A gente está vivendo isso hoje, muito. Viu? Vanessa e Adrian, que a gente está vivendo isso hoje. As pessoas colocam qualquer coisa no chat GPT, copia e cola. Sim. E tá feio, fica feio porque a gente percebe que não é humano. E quando isso acontece, existe uma interrogação na cabeça do consumidor. Será que essa informação é real? Exato. Será que esse produto é real? Exato. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Mas eu viajei aqui nas ideias e acabei esquecendo a pergunta. Pode repetir, por favor? Claro. Desculpa. A Lilian, do bairro do Jurunas, perguntou: você acredita que o uso de IA limita a criatividade das pessoas? Boa. Limita, como eu acabei de falar, se você só faz de qualquer jeito. Agora, se você estudar, se você for atrás e se especializar... É uma ferramenta não. que complementa o seu trabalho, com certeza absoluta. Nós estamos num programa de televisão que alcança boa parte do território paraense, isso falando em TV aberta. Não estou contabilizando quem está acompanhando a programação da TV Cultura pelo nosso aplicativo. Um exemplo disso é a audiência que estamos tendo em São Paulo também. Existe muita diferença de comportamento entre São Paulo e o estado do Pará? Olha, porque você traz uma expertise, uma experiência muito boa do Sudeste com relação ao avanço mercadológico, principalmente nessa ferramenta de inteligência artificial. Tem uma diferença. Eu sou paraense, sou de Belém, com muito orgulho, amo a minha terra, mas tem diferença e isso é uma questão cultural e mercadológica que nós vivemos desde sempre. Sim. Né? Só que a inteligência artificial, ela veio também para unir o mundo, né? Com informação, com conhecimento, com tecnologia e com educação. Mas a gente percebe, a gente sabe, né, Vanessa, que hoje nem todo mundo tem acesso à internet. Sim. A realidade que nós vivemos ela é diferente de uma grande massa que não tem acesso à informação, não tem acesso à internet. É só a gente pegar um barco, atravessar aqui o Rio Guamá e lá pelos furos do rio, né, do Rio Guamá lá para a Ilha do Cumbu, que a realidade já é bem diferente. Sim. Então, sim, existe essa diferença. Só que existe essa diferença que para mim ela é cultural, quando a gente diz respeito de que a internet, para quem tem acesso, está aí para todo mundo. Perfeito. A inteligência artificial está aí para todo mundo. Então, repito, vai de profissional para profissional, utilizá-la da melhor forma possível para rentabilizar e para se tornar um profissional cada vez melhor. Então, o que é necessário para perder o medo e aprender a sobreviver a essa forma revolucionária que será a forma de trabalhar? Vou falar que nem nós paraenses falamos. Maninho, se joga. Vai estudar, vai procurar, existem muitos cursos gratuitos, a Exame fornece alguns cursos gratuitos, outros que são pagos, muitas outras faculdades oferecem cursos em que você vai se aprimorar cada vez mais e trazer a IA para junto de você. As pessoas têm medo de ter esse contato, mas a partir do momento em que a gente inicia, eu me lembro do meu primeiro contato com IA, já tem muitos anos, né? E quando eu olhei, eu falei, gente,
ferrou, né? Dá um petisco para esse monstro, aprende a Meu alimentá-lo Deus, e domina. vamos dominar esse monstro? Sim. Né? Que a gente acaba transformando esse monstro no meu malvado favorito, certeza. né? A favor sempre do ser humano, porque sim, repito, só nós pensamos. Eles não pensam, né? Com certeza. A inteligência artificial, ela pega... O que é a inteligência artificial? Vamos falar numa linguagem bem popular, né? É uma programação que foi criada pelo homem para pensar como se fosse um homem, mas, na verdade, ela une os dados que o homem vai passando para ela e ela acaba gerando informações. Essa inteligência artificial, vamos usá-la a nosso favor. Vamos transformar esse monstro num pet. Exato. Mais pergunta e uma última pergunta chegando. A Bruna, da Vila Prudente, em São Paulo, perguntou: na sua visão, quais comportamentos humanos vão se tornar ainda mais valiosos para líderes e equipes à medida que a IA avança? Excelente essa pergunta. Relacionamento, tato, olho no olho. Sim. Aí eu volto agora. As empresas estão voltando, né, saindo do home office e voltando para o escritório por causa disso. Essa é uma habilidade importante. Não adianta, nós somos seres humanos. Eu tenho uma teoria que é a Era Mind, que é emoção, razão e ação. Tudo na vida começa com emoção. Tudo é emoção. Mesmo as pessoas mais céticas e mais racionais, só o ato de pensar, só o ato de refletir já é emoção. E a gente não pode deixar de esquecer disso. Que maravilha, querido. Foi ótimo te receber aqui. Para a turma que está em casa e quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, qual o perfil nas redes sociais? Elano Fernandes Oficial no Instagram. E quero convidar todo mundo, eu estou com um podcast novo, que é um Pod-E, onde a gente discute justamente o ser humano no centro de tudo, principalmente nas empresas. E estou tão feliz porque comecei agora no início de dezembro e já está em 8º lugar no ranking Carreiras, no Apple Podcast. Você pode acompanhar em todas as plataformas digitais e também no YouTube Elano Fernandes. Ah, é motivo de muito orgulho para todos nós, querido. Foi ótimo te rever. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Boas festas, que 2026 realmente seja de muito sucesso, muita luz na caminhada. Para nós. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Espero que tenham gostado. Eu adorei. Daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura. Participe. Tem sorteio daqui a pouco. Até já.